Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Continuamos o estudo da série psicológica do Espírito de Joana de Anjos, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nos recolhamos em local tranquilo, em momento oportuno, onde possamos ter a calma, a concentração, para aprendermos essas lições tão importantes que a espiritualidade superior traz a nós. Também fazemos o convite para que possamos nos reunir em prece. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos à figura do nosso amado irmão, do nosso querido Rabi, do nosso Mestre Jesus Cristo. E através dessa imagem de Jesus tão próximo de nós, não Jesus no Calvário, mas um Jesus caminhando conosco pela praia, à beira do mar de Canaã. Vamos imaginar esse Jesus ali do nosso lado e junto dele agradecer ao nosso Pai por mais um dia, por mais uma oportunidade da vida, por todas as bênçãos que nós recebemos. Te agradecemos pela saúde dos nossos corpos físicos, pelo nosso lar, pelo nosso alimento, pelo trabalho, pelo descanso, pelos nossos familiares, amigos, por qualquer pessoa que esteja conosco. Te agradecemos por todas as bênçãos e oportunidades que você coloca em nossas vidas, pois sabemos que tudo o que você faz é para o nosso melhor. Mas além de agradecer, Pai, nós também te pedimos que olhe pelos nossos amores que já desencarnaram, que eles possam ter certeza do reencontro, que eles possam sentir os nossos pensamentos e através deles o nosso amor, na certeza de que a vida continua, que nessa grande jornada da existência nós nos reencontraremos. Te pedimos que ilumine os nossos amores conosco a caminho, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, que todos que estejam agora em nossas mentes, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ver a importância dos valores que conduzem a Ti, que eles possam entender o significado da vida e a necessidade de nos tornarmos pessoas melhores. Os amparos auxilia também para que eles possam estar sempre no Teu caminho, no caminho do bem. Te pedimos, Pai, por aqueles que não têm quem ore por eles, os que estão nas ruas, os que estão nos hospitais, nos asilos, os que estão nos orfanatos, os que estão nos presídios. Te pedimos, Pai, por todos que sofrem nos seus trabalhos, nas suas casas, nas zonas umbralinas, em qualquer lugar, que eles tenham a certeza que no momento mais difícil você nos toma em teus braços e nos carrega, e que se nós não sentimos, é porque nós que não estamos abertos a perceber tua presença, é nós que não estamos ainda equilibrados nos nossos momentos de mais amargura. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos, nos dê tua força, nos ampara nas nossas provas, nas nossas expiações, mas afastai de nós, Pai, todo o mal que não precisamos passar, o mal criado por nós ou pelos outros. Nos ajuda nesse nosso processo de melhoramento íntimo, na humildade que nem sempre acertaremos, na certeza de que não devemos nos culpar pelas nossas imperfeições, mas compreender que estamos a caminho e que estamos tentando o nosso melhor. Nos auxilia nessa nossa caminhada, nessa jornada, e ampara esse trabalho, esse estudo que iremos fazer, com a tua presença, com a presença dos teus bons emissários que nós já sentimos aqui conosco. Assim seja, damos graças a ti. Continuamos então com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, que se baseia dentro do mundo material, na psicologia transpessoal de Abraham Maslow, que entende que os problemas da psique humana têm questões transcendentais que ultrapassam apenas a formação da consciência nessa existência, apenas a questão efetivamente da primeira infância ou da formação da personalidade, mas que tem razões e elementos que são verificados de forma transcendental. E a proposta para a superação para esses problemas da psique humana que tem razões transcendentais, que ultrapassam essa existência humana, é a terapia do amor de Jesus, como a única terapia que é capaz de superar os conflitos que nós trazemos nessa psique
e evitar novos conflitos. É a terapia do homem integral, que está em plena integralidade em todos os seus sentidos. Nós continuamos com o livro Autodescobrimento, né, que é o 6º livro dessa série psicológica da Joana de Ângeles. E hoje nós vamos estudar da introdução ao capítulo 4. E Joana de Ângeles começa com autodescobrimento, ou seja, com um apontamento de que antes dessa psicologia transpessoal do Abraham Maslow e de outros autores, né, que chega no mundo a partir do século XX, quase século XXI, a psicologia espírita já demonstrava que sem uma visão espiritual da existência física, sem uma busca por essas razões transcendentais para os problemas humanos, nós não encontraríamos um sentido ou um significado em todas as questões vivenciadas. Ou seja, a psicologia espírita e a psicologia transpessoal no mundo material já apontam que a psicologia tradicional, que reduzia a saúde e a doença, a alegria e a tristeza, a genialidade e os problemas mentais, tudo a questões genéticas, tudo a questões que pudessem ser explicadas nessa existência humana, é insuficiente e acaba demonstrando uma afeição muito cruel ao tentar situar que tudo depende meramente de genes, ou meramente do acaso, ou meramente de questões que muitas das vezes não consegue explicar. Atualmente, Joana aponta que a engenharia genética, junto com a biologia molecular, começa a entender um pouco melhor o mecanismo da energia e começa a compreender que o ser humano, enquanto manifestação dessa energia, ela acaba sendo o verdadeiro fator para a construção do indivíduo, acaba sendo o verdadeiro fator para as questões físicas, mentais, emocionais, e acaba apontando porque a doutrina já indica que todos nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, do modo como nós vibramos essa energia. Freud e Jung, que foram precursores de uma psicologia que buscou aprofundar um pouco mais do inconsciente, eles permitiram que os seus discípulos, todos aqueles que vieram depois, como o Abraham Maslow, né, fossem capazes de penetrar melhor os alicerces da mente e conseguissem, através desse conceito de inconsciente, identificar que essa parcela da psique humana, na realidade, é a parcela da realidade do espírito. É onde se manifesta o que nós trazemos das nossas outras encarnações. Então, o processo de autodescobrimento é um processo de investigação dessa psique humana, é um processo dessa busca do que está no inconsciente, como um processo de conscientização efetivamente de todo o componente psicológico que nós temos, de todos esses elementos que nós trazemos de outras encarnações. Como nós não temos ainda esse autodescobrimento, como nós ainda não nos conhecemos, nós acabamos de fato sendo vítimas das nossas heranças, dos nossos atavismos que nós trazemos das outras reencarnações, né? Das questões desses componentes que nós desconhecemos, das castrações, das fobias da infância, que por mais que não resultem de outras vidas, também vão fazer parte desse inconsciente. E aí, portanto, dessa nossa falta de amadurecimento psicológico, que é o olhar para dentro e se entender melhor como forma de compreender a si e o mundo. Enquanto nós não nos conhecemos, nós não fazemos esse amadurecimento psicológico, nós permanecemos fragilizados e suscetíveis a estímulos negativos, que são estímulos que são trazidos pelas nossas próprias más tendências, pelos nossos próprios atavismos que nós trazemos das outras encarnações. Então a necessidade de se autodescobrir é algo, uma tarefa que é inadiável, porque a nossa recuperação pressupõe a desconstrução desse estado de desarmonia, pressupõe a superação dessa bagagem
psicológica negativa. Pressupõe um crescimento com a busca de novos valores, valores que estão latentes em nós, que nós vamos encontrá-los através cada vez mais desse contato com o self que nós vamos fazendo com esse processo de interiorização, de conscientização. Então a experiência do autodescobrimento também vai permitir que a gente consiga enxergar melhor a realidade, porque nós vamos identificar os nossos limites, as nossas limitações, vamos identificar as nossas dependências, as nossas dificuldades, os valores que nós aspiramos, se eles são verdadeiros ou são falsos, e todos aqueles embuches, tudo aquilo que o ego mascara para a gente e acaba trazendo como ilusão na nossa vida, mantendo cada vez nós nesse processo ainda de falta de amadurecimento psicológico. Então, com o autodescobrimento, nós conseguimos superar isso tudo. Só que o autodescobrimento pressupõe alguns requisitos segundo as Joana de Ângeles. O primeiro é a insatisfação. Eu só me autodescubro se eu entendo que falta algo em mim. Se o jeito que eu estou, como eu me encontro, é insuficiente. Nós precisamos olhar melhor para a nossa realidade interior e descobrir que os nossos problemas não são externos, os nossos problemas são internos, como nós percebemos e nós lidamos com o mundo. Então o problema é conosco, não é com o mundo. Então essa insatisfação com o que nós somos é o primeiro caminho necessário para o autodescobrimento. O segundo caminho é essa necessidade então de mudança. Se o problema não é o que está para fora, mas está para dentro, o modo como eu lido com as dificuldades, com os problemas, com as situações que a vida aparece, então eu preciso efetivamente mudar. Então o desejo de mudança é um requisito para o autodescobrimento. Terceiro requisito que a Joana traz é essa persistência. O processo de mudança é formado por erros e acertos, avanços e retrocessos aparentes, ou seja, um processo em que o erro e acerto é natural como uma forma de consolidação desse processo de descoberta e de amadurecimento psicológico. Próximo requisito é a disposição para se aceitar e se vencer. Uma das maiores dificuldades da mudança é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar os seus defeitos, as dificuldades que as pessoas têm de se enxergar com realidade, sem deixar que isso lhe gere desânimo, sem que se deixar que isso lhe gere falta de vontade. Somos imperfeitos, sim. Temos muitos erros, cometemos muitas falhas, mas nós somos capazes de nos amar, apesar disso tudo, e de aceitar a necessidade de mudança. E, por fim, a capacidade para crescer emocionalmente, ou seja, querer fazer esse crescimento emocional e de desenvolver essa capacidade para que possamos fazer isso. O primeiro capítulo, então, da obra, a Joana de Ângeles vai nos chamar a atenção para o ser real, aquilo que realmente nós somos, aqueles elementos que formam de fato aquilo que compõe a realidade do ser, e não apenas a sua aparência, não apenas aquilo que nós chamamos de personalidade, que é a exteriorização de uma parcela da individualidade. E ela começa chamando a atenção para a complexidade da energia. Como a figura aponta, o nosso cérebro, o nosso corpo físico, ele não é formado só por elementos biológicos, ele não é só formado só por elementos químicos. Nós não temos só reações químicas de enzimas e de determinadas substâncias no corpo. Nós não temos só elementos biológicos formados efetivamente pelos nossos órgãos, tecidos, células e afins. Nós também somos formados por elementos físicos, de mecânica, de energia, que compõem o nosso corpo físico, E a nossa consciência, a Joana chama a atenção, é o próprio si eterno, é o próprio espírito. Se o espírito é o princípio inteligente, como consta lá no Livro dos Espíritos, se ele é o princípio que manifesta essa inteligência, a consciência em si é o próprio espírito. Então dizer que o espírito ainda não desenvolveu plenamente consciência quer dizer que ele ainda não desenvolveu a sua plenitude enquanto espírito. Ele ainda está em progresso moral intelectual. Então o espírito vai passar por sucessivas encarnações para, através das experiências evolutivas, ele ir desenvolvendo os valores que estão internamente nele
e que vão permitir esse processo de conscientização ou esse processo de ampliação da consciência, que é o si eterno, que é o próprio espírito, que é esse elemento intelectual que nós consideramos como um dos elementos gerais do universo, que é o espírito. Nesse sentido, o indivíduo humano é um agrupamento de energia. Também lá no Livro dos Espíritos, nós entendemos se são elementos gerais do universo, Deus, espírito e matéria, nós entendemos que o espírito, e os espíritos falam isso, em um nível muito profundo, ele é energia em movimento. Existe um grau de materialidade, existe a compreensão do espírito, embora princípio inteligente, que ele de fato, ele representa materialmente energia, né? Então, o indivíduo humano é um agrupamento de energia, o corpo humano é um agrupamento de energia, energia que está vibrando em diversos níveis, né? O que diferencia a energia de uma lâmpada da nossa casa, da energia do nosso micro-ondas, é justamente o nível de vibração. Ora, o espírito também vibra em diversos níveis. Eu vou vibrar de uma forma, você de outra, e o nosso próprio corpo vai ser formado por diferentes níveis de vibrações. Então, se nós pensarmos no espírito agora, dentro dessa ideia de materialidade, como uma energia que está vibrando, uma energia inteligente que vibra, esse processo de vibrar é o processo que acaba fazendo uma condensação das moléculas, ou seja, a energia vibrando está condensando moléculas que vai formar o corpo intermediário, ou modelo organizador biológico, que é o perispírito. E que, por sua vez, também no processo de vibração, ele vai concentrar e vai congelar as partículas de forma estática. E aí nós vamos entender isso como matéria. A nossa compreensão de matéria é energia estática, um copo, uma mesa. Nós temos ali matéria vibrando, energia vibrando. Mas nós entendemos que ela de fato é matéria porque essa vibração, né, é uma vibração num grau de energia em que elas estão condensadas de tal forma que elas aparentam ser de fato um objeto estático pleno. Então o nosso corpo é um processo, né, de concentração dessas moléculas e condensação no nível de energia ou de vibração de energia muito mais estático do que o corpo espiritual e muito mais estático do que o espírito, que como energia muito mais livre vibra de forma muito mais intensa. Se nós entendemos então, dentro dessa noção do que é o ser real, de que existe uma complexidade de energia, tanto na compreensão de que o espírito é energia, de que o corpo espiritual é energia condensada e de que o corpo material é energia mais condensada ainda, né? Sendo ainda assim tudo energia, energias que estão vibrando em diferentes níveis, as doenças podem ser vistas então como uma vibração irregular dessa energia, como uma modificação da forma pelo qual essa energia deveria vibrar. Então, na medida em que o espírito ele desperta, em que ele compreende que ele precisa vibrar de uma forma diferente, ele faz com que as moléculas que vão constituir o corpo intermediário e as partículas que vão constituir o corpo físico, que estão vibrando em menor grau, elas vibrem também de forma equilibrada, alcançando o gozo da saúde, alcançando a plenitude e a superação da doença. E isso tudo vai ser feito através desse processo de conscientização, onde o espírito cada vez mais se conscientiza de si e se conscientiza, portanto, enquanto energia, de como ele deve vibrar para que alcance o efetivo equilíbrio, a real saúde. Por isso que no mesmo capítulo, a Joana vai trabalhar a interação espírito e matéria, ou seja, ela vai chamar a atenção que se o ser humano é um conjunto harmônico de energia, onde nós temos uma correlação muito íntima entre espírito, perispírito e corpo físico,
ou entre espírito e matéria, mente e perispírito, entre emoção e corpo, existe uma relação de interação contínua, onde a energia que vibra de uma forma inadequada em um, ela reflete de forma perturbadora ou de forma a gerar um distúrbio no outro, aquilo que nós chamamos de doença. Então, qualquer ocorrência que retira esse sutil equilíbrio que tem que existir, essa sutil harmonia que tem que existir entre espírito e matéria, entre mente e corpo, vai acabar gerando o processo de doença. Então, a conscientização do espírito sobre isso é importante, porque a partir do momento que ele entende que a doença que está se manifestando no corpo físico é um processo de alteração ou de transformação da sua energia do espírito, ou seja, da sua energia da mente, ele vai começar a identificar por que ele está vibrando dessa forma. Ele vai começar a identificar os valores que orientaram os seus pensamentos a ponto de gerar aquela emoção desequilibrada. E talvez isso seja a parte mais difícil. Porque é muito comum a pessoa apresentar uma doença, a pessoa apresenta uma hipertensão arterial, por exemplo. E ela achar que isso decorre do excesso de sal que ela se alimentou, do excesso de estresse ou da falta de exercício físico, quando na realidade essas condutas, elas são resultados efetivamente de valores que esse espírito tinha que resultou nessa distonia de energia. Então, se é falta de exercício físico, então está faltando um valor de autocuidado, está faltando valor ainda de amor próprio. Então, despertar para a interpretação dos valores que eu estou orientando os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações, e que estão gerando uma distonia energética, que vai me gerar um desequilíbrio físico, é o processo de conscientização para a compreensão mais adequada da interação espírito-matéria. E isso é um processo de conscientização porque me leva em algum momento a definir uma escala de valores. Ora, por mais que eu ache que estar certo seja a melhor solução nessa questão, eu entendo racionalmente de que brigar quando eu estou certo me gera uma distonia energética que me gera doença. E que, portanto, a paz é um caminho mais adequado do que a razão ou do que estar certo para efetivamente alcançar meu processo de saúde. Então, a conscientização vai ajudar a criar uma escala de valores existenciais onde nós nos desidentificamos com os valores que nós tínhamos e passamos a identificar os valores que precisamos ter para alcançar essa produção de um processo de saúde e de equilíbrio ou de harmonia entre energia dentro da interação espírito-matéria que é conduzido pelo modelo organizador biológico, que é o perispírito. Então, Joana continua o capítulo agora abordando para a gente o que ela chama de problemas da evolução. Enquanto espíritos imortais, nós fomos criados fadados à plenificação. Nós fomos criados fadados à felicidade e à plenitude. Então, o processo de encarnação e reencarnação é um processo de erro e de acerto, onde dentro de uma cadeia sucessiva de episódios ou de ocorrências, cada etapa nos conduz a um processo de evolução. Cada etapa nos conduz a esse processo de conscientização, a esse processo efetivamente de equilíbrio que nós precisamos desenvolver. Então, dentre esse processo de erros e acertos, de sucessivas encarnações, onde todas elas são solidárias, ou seja, nós não podemos destacar uma encarnação e dizer que o problema foi essa, ou destacar outra encarnação e indicar que o problema da expiação foi ali. Ao contrário, todas elas fazem parte desse processo evolutivo. Nenhum de nós nos encontra isento de nós mesmos.
Nós somos resultados das nossas próprias escolhas. Nós somos responsáveis pelas ocorrências que tivemos durante a marcha evolutiva. Porque cada nova etapa foram feitas novas escolhas e cada nova escolha nos traz uma consequência. Então, o processo evolutivo é um processo de erros e acertos, marcados por encontro com as consequências do que nós fizemos, em que nós vamos passando por uma cadeia evolutiva que inicia desde uma percepção primária, onde nós temos muito mais uma encarnação instintiva, baseada mais satisfação das necessidades materiais, até o processo de desenvolvimento do intelecto e da percepção da razão, com a nossa capacidade de antecipação e de direção das nossas escolhas, baseadas dentro de uma antecipação racional das questões, e o nosso psiquismo vai evoluindo da razão até a emoção, de forma que nós vamos atingindo níveis elevados de conscientização, onde não é que superamos o instinto ou a razão e a emoção, mas nós vamos atingindo cada vez níveis mais elevados de interação dentro da nossa psique com a psique divina, com a mente cósmica, que é Deus. Ora, se o Espírito é o princípio inteligente, Deus é a inteligência suprema, como consta no Livro dos Espíritos. E o processo de conscientização, e o processo de evolução, e o processo de sublimação do Espírito envolve cada vez mais a capacidade de interagir com essa mente cósmica, como está lá no Evangelho. Eu e o Pai somos um, como disse Jesus, um Espírito perfeito que já alcançou esse grau de interação plena. Então, dentro desse processo efetivamente de evolução, dentro desse processo de construção da psique e de avanço da nossa conscientização, as experiências que nós chamamos de sofrimento acabam sendo fatores de aprimoramento, porque elas nos colocam diante de situações que vão forçar nós sairmos ou nos desidentificarmos com os valores que nós tínhamos e nos identificarmos com os valores que nós precisamos ter. Vai funcionar como um fator de aprimoramento, porque são as situações que nós chamamos de sofrimento que vão nos conduzindo e nos calgando dentro desse processo de evolução do instinto, a razão, as emoções, até essa psique no nível elevado de conscientização. Então, como consta na imagem, é como uma criança que vai cair e vai levantar, vai cair e levantar até que ela esteja firme. Então, os problemas dentro da evolução não são problemas, são na realidade a solução, porque são as situações que esse espírito vai passar que vai conduzir efetivamente esse espírito ao seu processo de conquista a si mesmo. Tanto que eu destaco aqui um texto da Joana. Quando o espírito erra, ele repara. Quando ele acerta, ele cresce. A evolução ocorre através de vários e repetidos mecanismos de erro e de acerto, desde os primeiros passos até a firmeza de decisão de marcha. Reflexão e diálogo, honestidade consigo e com o próximo, esforço constante para a identificação dos limites e ampliação deles, são terapias e métodos para transformar os problemas em soluções, as dificuldades em experiências vitoriosas, crescendo sem cessar. O ser psicológico amadurecido é aquele que ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele sem ter nenhum problema na própria trajetória. No segundo capítulo, Joana vai chamar o que podemos definir como equipamentos existenciais, como elementos que esse espírito utiliza nesse processo de conscientização, e o primeiro que ela destaca, obviamente, é o pensamento. E se o espírito é o princípio inteligente, o pensamento não vem do nosso cérebro. O nosso cérebro é corpo físico, e o corpo físico é a manifestação do espírito. Então, na realidade, o pensamento ele não procede do cérebro. O que o cérebro faz é ter a função orgânica no corpo humano de registrar ele, de manifestar ele, de externar ele. E ainda assim o faz de forma incompleta.
Tanto que nós não conseguimos lembrar de tudo que nós fazemos, por exemplo, nessa encarnação, porque o corpo físico ainda tem uma limitação. Ele não registra ou não guarda todos os pensamentos, né? Embora todos os pensamentos existam, porque eles não decorrem do cérebro, decorrem do espírito. Então o pensamento é a exteriorização da mente, porque independe da sua matéria e por vezes é originada no espírito. Às vezes a pessoa, durante uma cirurgia, ela recebe, por exemplo, uma anestesia, ela não consegue falar, não consegue se manifestar, mas ela está ali prestando atenção em toda a cirurgia. Os pensamentos existem não porque eles nascem no cérebro, mas nascem no espírito. E naquele momento, em razão da cirurgia, ela não consegue manifestar porque o cérebro não está manifestando. Mas isso só prova que eles decorrem do ser mental e não do ser físico. Em uma visão espírita do pensamento, a mente, o espírito plasma no cérebro a ideia. E isso vai ocorrer através de inúmeras reencarnações, de forma que o nosso cérebro está sempre manifestando o que a nossa mente efetivamente plasma. Ele está sempre manifestando todos os pensamentos que esse ser espiritual ele carrega em si, desde o seu pensamento primitivo até o momento que ele alçar todas as potencialidades, ou ele alçar a sua angelitude. Então, se o pensamento é essa motriz, é esse equipamento existencial que o espírito utiliza para se manifestar, para externalizar, para efetivamente proceder a alterações no mundo material, ou até mesmo no mundo espiritual, a capacidade de disciplinar e edificar o nosso pensamento é essencial, como diz Joana. Ou seja, nós conseguimos fixar nossa mente em ideias superiores, em valores superiores. Valores como amor, como a arte, o belo, como o bem, como a imortalidade. Deve ser o objetivo moral da nossa reencarnação. Se nós buscamos a plenitude, se nós buscamos um processo de plena conscientização, nós precisamos entender que o pensamento é um dos equipamentos que nós vamos utilizar e disciplinar o modo como nós pensamos e fixar os nossos pensamentos em ideias superiores é importante dentro desse processo de aprimoramento. Tanto que o próximo item desse capítulo, equipamentos existenciais, é justamente os conflitos e as doenças. Ora, as nossas reencarnações, como eu falei, elas são solidárias entre si. E além de elas serem solidárias, muitas das vezes elas são consideradas comuns, como diz a Joana de Ângeles. Ou seja, salvo os espíritos missionários, aqueles que efetivamente vão vir com uma finalidade plena para ser desenvolvida naquela reencarnação, as nossas reencarnações são programadas pelo automatismo das leis, como a lei de causa e efeito, como a lei de afinidade, de forma que, sendo todas elas solidárias entre si, nós vamos encontrar nas nossas reencarnações aquilo que nós construímos, aquilo que nós nos afinizamos. Então, a lei de causa e efeito, a lei de afinidade, vão programar por automatismo as nossas encarnações. Então, nós não vamos ter os pais, o trabalho, as situações que nós vivemos programadas de forma alheia. Na verdade, elas vão ser justamente decorrência da forma como nós estamos procedendo ao longo das reencarnações. Se uma das finalidades da reencarnação é justamente desenvolver esse processo de conscientização que envolve uma melhoria do nosso pensamento e, portanto, o desenvolvimento das nossas potencialidades como o amor, nós vamos entender então que esse amor deve ser visto como uma afetividade plena, que é capaz de gerar o crescimento espiritual e é capaz de conduzir ao nosso autoaprimoramento, conduzir o nosso encontro primeiro com a nossa realidade e depois com a psique divina. Então o amor não deve ser visto só como um sentimento abstrato. Ele deve ser visto também dentro de um ponto de vista energético e dentro de um ponto de vista da psique humana como um elemento que atua na harmonização do corpo físico e do perispírito e que ajuda naquele processo de interação do espírito e da matéria
a fazer com que essa interação seja pautada em energia harmônica. Então Joana insiste de novo que muito dos males orgânicos, muito das doenças decorrem justamente dessas emoções, desses sentimentos que estão desequilibrados pela falta de amor e que poderiam ser muito bem corrigidos se nós conseguíssemos entender a importância que o amor desenvolve, tanto ao se evitar conflitos, quanto a se evitar doenças, como forma de restauração e reparação, efetivamente, das nossas provas e expiações decorrentes, obviamente, da lei de causa e efeito, das afinidades que nós construímos. Então, entender também o amor como um equipamento existencial, que na ausência dele, vão funcionar como equipamentos existenciais o conflito e a doença, que vão conduzir também ao processo de transformação, só que pelo caminho da dor. Em equipamentos existenciais, ela também vai insistir na questão da distonia e das consequências que ela gera. Ora, se nós temos a ideia de que existe um equilíbrio mente-corpo, a ruptura desse equilíbrio mente-corpo, a ruptura desse equilíbrio entre a consciência e o corpo, acaba gerando as enfermidades. Então, a vida orgânica também resulta de uma harmonia vibratória do ser. Se o ser não estiver vibrando em equilíbrio, as células aglutinadas do seu corpo também não vão estar vibrando em equilíbrio. E a doença acaba sendo uma guerra que surge no corpo físico, porque uma vez que eu tenho uma deficiência energética, uma vez que eu não tenho uma vibração dessas células em equilíbrio, elas acabam perdendo força e vitalidade e acabam cedendo espaço para seres invasores como vírus, bactérias e demais elementos. Então, em qualquer enfermidade, sempre tem uma distonia do espírito. Ah, mas eu só tive uma gripe. Bem, essa gripe ela só se instaurou porque tem alguma distonia do espírito. Ah, você está trabalhando demais, então o seu corpo não está descansando. Então tem uma falta de equilíbrio energético entre a mente e o espírito que gerou isso. Então qualquer doença, ela decorre da distonia do espírito. E por isso que o processo de cura vai muito mais do que atacar apenas os efeitos no corpo físico, mas envolve uma busca por irradiação de vibrações harmônicas, que sejam capazes de superar aquelas baixas vibrações e aquele baixo teor vibratório que tem no corpo e que acaba permitindo a instalação das doenças, inclusive psicológicas e psiquiátricas, onde a gente vai chamar atenção. Então, para o reequilíbrio e o bem-estar, o espírito tem que entender que um equipamento existencial é energia vibrada em equilíbrio. Então, a busca pela interiorização do ser, a busca pela construção de pensamentos mais equilibrados, carregados por amor, como colocado no item anterior, são capazes de reparar as engrenagens que são sensíveis do modelo organizador biológico e tendem, muitas das vezes, a resultar em saúde plena, porque consegue reparar, muitas das vezes, o aparelho ou equipamento físico também. Nesse capítulo Equipamentos Existenciais, Joana então insiste também que se nós olharmos e pensarmos que um dos equipamentos é o pensamento, o outro vai ser a energia e o outro vai ser efetivamente como nós já vimos, né? O amor como um elemento estruturante capaz de evitar o conflito e capaz de evitar o sofrimento decorrente, nós vamos entender que também equipamentos existenciais são as nossas emoções, né? Tanto o homem quanto a mulher são seres essencialmente emocionais. Então, entender que as emoções seriam algo típico da reencarnação no corpo feminino e não no masculino é uma visão equivocada. Saídos do primarismo, né, desse modelo inicial, onde o instinto predomina e depois predominam as sensações, o processo de desenvolvimento do espírito, com o avanço da consciência, com a construção da razão, acaba conduzindo ele ao avanço dentro dos patamares para a sublimação pela emoção. A emoção, ela é um dínamo que acaba gerando estímulos e forças para realizações expressivas. E é o que separa a consciência daquele ser espiritual que está preparado para encarnar como homem, da consciência daquele ser espiritual que ainda não vivencia encarnações humanas. Ou seja,
os animais como os primatas superiores que são distintos de nós. Ou seja, a emoção bem desenvolvida, os desenvolvimentos, acabam sendo dínamo gerador de estímulos que permitem a utilização da razão para alcançar realizações expressivas. Claro que se for emoções descontroladas, elas não acabam estimulando realizações expressivas, mas instrumentos de desgraça. Mas o que é importante chamar a atenção é que tanto o instinto quanto a razão, eles não se perdem nesse processo. Mas assim como o instinto vai se submeter ou vai se adequar às questões da razão, a mesma coisa a razão em relação à emoção. Então, entender que são equipamentos existenciais as nossas emoções é importante, porque elas podem nos conduzir a grandes realizações, pode nos conduzir de fato a esse processo de conscientização, esse processo de amadurecimento, esse processo de sublimação do espírito. Só que isso significa também uma análise aprofundada das nossas emoções, sabendo que para que elas possam se converter em equipamentos existenciais adequados, elas devem ser conduzidas e vivenciadas em equilíbrio, E isso envolve essa avaliação que Joana vai dizer que inicialmente cada indivíduo é capaz de avaliar sua própria emotividade, para identificar de onde vêm suas sensações e como elas se manifestam, quais são os sentimentos que eu tenho, esse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento que eu preciso olhar para dentro de mim e preciso identificar efetivamente o que eu tenho que vivenciar ali. E para isso é justo examinar-se como nós reagimos diante de si próprio, olhar como nós conduzimos perante o outro, e de que forma nós estamos desenvolvendo valores íntimos em relação a nós e os outros. Porque o modo como eu reajo diante de mim, de si próprio, indica quais emoções eu carrego. Se eu estou sempre irritado, se eu estou sempre me culpando diante de alguma situação, que tipo de emoção eu estou trazendo? Como eu ajo perante o outro também é importante. Se eu tenho paciência comigo, mas qualquer coisa que o outro faz me irrita, isso indica as emoções que eu trago. E quais são os valores que eu estou carregando em relação a mim e aos outros? Se tudo no outro me irrita, eu não estou desenvolvendo a paciência com ele. E eu preciso encontrar. Então, examinar as emoções é importante, porque na medida em que nós formos nos equilibrando nas emoções, nós vamos nos libertando da queixa, das frustrações, nós vamos nos libertando dos tormentos que acabam atrapalhando a nossa encarnação. Então, tanto homem quanto mulher nessa encarnação precisam entender que somos seres emocionais, sim, que precisamos canalizar as nossas emoções de uma forma dinâmica para conseguir vivenciar todo o potencial que essas emoções nos trazem. No capítulo 3, Consciência e Vida, Joana vai chamar a atenção para a gente sobre a incursão na consciência. Embora possa surpreender, e eu deixei isso já chamando a atenção no capítulo anterior, a consciência não é algo exclusivo do espírito que está encarnando no homem. Ao contrário, o que Joana vai chamar a atenção é que, remontando-se à origem da vida nos mais remotos passos, nós encontramos a presença do psiquismo, que é originado em Deus, aglutinando moléculas e estabelecendo o ser pensante. Então, se Deus é a inteligência suprema, e se nós, criados por Deus, somos o princípio inteligente do universo, esse processo de formação do psiquismo está desde a nossa origem da nossa criação. Claro que essa aglutinação de moléculas e esse estabelecimento do ser pensante vai se sujeitar a um processo de evolução ao longo de cada um dos reinos. É por isso que Joana diz que, etapa a etapa, através dos vários reinos, a nossa consciência embrionária vai desdobrando e vai, de fato, garantindo os germes da lucidez que vão construindo a razão, o processo de discernimento e depois de conscientização. Mas como mostra a imagem, quando nós vemos um animal, ele já tem um processo de compreensão ou de ser pensante muito claro, ele já tem alguma medida, de fato, um psiquismo, ainda que rudimentar. Bem, como nós fomos passando por reinos e por etapas ao longo de sucessivas encarnações, desenvolvendo
esse psiquismo, né, o nosso psiquismo também traz elementos de outras encarnações, que são os nossos atavismos, inclusive pelo lapso de tempo que nós passamos nesses períodos. Então, os impulsos orgânicos vão acabar propelindo esse espírito para a comodidade, para a satisfação dos seus instintos, para o imediatismo do prazer, por tudo aquilo que atavicamente nós fomos, durante esse período todo, utilizando a nossa psique para resolver. Então, essa psique rudimentar ali do animal está procurando o alimento, está procurando, de fato, a satisfação das suas necessidades básicas, acaba gerando um automatismo, acaba gerando o que nós chamamos aqui, de fato, desse elemento ou bagagem psíquica que o espírito traz, né? E esses automatismos acabam fazendo com que nós ainda, dentro desse processo de construção do psiquismo, estejamos muito ligados ainda à comodidade, aos instintos, à busca do prazer. Só que nós não podemos deixar isso de tirar da meta essencial, já que nós estamos num processo de evolução do ser pensante, que é nos libertarmos desses atavismos, que é nos libertarmos dessas questões determinantes, que são essas paixões primitivas que nós trazemos. E aí, por isso que nesse capítulo de Consciência e Vida, ela inicia com incursão na consciência. Interiorizar-se mais, né, olhar mais para dentro, sem que isso signifique abandonar o mundo. Nós precisamos interagir, mas olhar mais para dentro é a forma que nós temos para olhar os valores que nós ainda carregamos, para nós identificarmos ali no subconsciente, nós vamos ver daqui a pouco, esses valores que existem, e nós podemos nos desidentificarmos com eles. Nós podemos continuar nesse processo de conscientização, nesse processo de avanço do nosso psiquismo, nos superando deles. É interessante que nesse capítulo, ela diz que nós vamos saindo assim do mundo irreal, que é o mundo físico, ao mundo real ou transpessoal ou mental, que é o causal, que é o responsável por tudo. Ou seja, é o olhar para dentro, é o processo de interiorização, é o processo de autodescobrimento que nos mostra a verdadeira realidade. Porque, como já vimos no livro anterior, a realidade não é o que eu vejo para fora, mas é como eu percebo o que está para fora. Ou seja, é a realidade da minha psique, da minha mente, da minha percepção da vida, dos valores que eu trago que conduzem ou se exteriorizam em pensamentos, que geram sentimentos e que se exteriorizam em condutas. Como eu ajo perante o mundo, decorre dos sentimentos que eu tenho. Os sentimentos que eu tenho decorrem dos pensamentos que eu desenvolvo. E os pensamentos que eu desenvolvo decorrem dos valores que eu ainda tenho. E como eu descubro quais valores eu ainda tenho? Eu preciso olhar mais para dentro, eu preciso me interiorizar, eu preciso fazer essa incursão na consciência para identificar. Porque uma vez que eu identifico os valores que eu trago, eu alcanço o mundo real, porque eu consigo entender a causa de tudo. Que a causa de tudo somos nós. Joana avança no capítulo e ela constrói então que a incursão à consciência vai nos levar à compreensão de que precisamos ter uma consciência responsável. E ela traz alguns conceitos de responsabilidade do mundo material que tem a ver muito com o cumprimento de tarefas, né? Cumprir horários, obedecer padrões. Só que, na verdade, o conceito que ela traz é diferente. Responsabilidade é aquela que resulta de um amadurecimento psicológico. É aquela que é adquirida pela vivência das experiências humanas. É aquela que, sim, harmoniza o dever, mas com a compreensão da necessidade do outro. É aquela que concilia o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais ela se apresenta. Então não tem nenhum problema atrasar se a circunstância naquele momento se apresenta daquela forma. Não tem nenhum problema deixar de cumprir um dever se eu vou atender a necessidade do outro. A responsabilidade espírita é uma responsabilidade afetiva que resulta de um amadurecimento psicológico, que é a compreensão desse papel que o homem tem perante si e perante o outro. Para a aquisição dessa responsabilidade consciente, nós precisamos entender os valores eternos, que são os valores eternos do espírito, que precisam ser absorvidos, que precisam ser vivenciados,
que precisa ultrapassar os limites das determinações humanas. Nós precisamos superar o que a moral humana vai dizer. Nós sabemos como precisamos viver. Nós precisamos viver a partir desses valores, que são valores eternos do Espírito. Na medida em que eu consigo a noção de responsabilidade, trazer esse contributo do amor, trazer essa compreensão de que eu preciso agir, mas identificar os melhores meios de agir com consciência, fazendo não o que eu quero, mas o que eu devo, não o que eu posso, mas o que eu preciso. Eu consigo superar uma responsabilidade inconsciente para uma responsabilidade consciente, uma responsabilidade pautada no amor, uma responsabilidade que é capaz de curar, como mostra a imagem. Por quê? Conscientização é um trabalho que nós não vamos começar a iniciar nessa encarnação. Ao contrário, se a psique está presente durante toda a evolução do espírito, todo o processo de evolução espiritual é um processo de conscientização. Então, quando o Livro dos Espíritos fala que o espírito evolui moralmente e intelectualmente para alcançar a perfeição e a felicidade, entendam dentro da psicologia espírita que significa, durante sucessivas encarnações, um processo de elevação do seu psiquismo com conscientização e, portanto, sublimação. Então nós vamos desenvolver essa consciência ao longo de inúmeras encarnações, a ponto de nós rompermos um estágio de obscuridade, de inconsciência, que é aquele estágio das primeiras encarnações, pautadas ainda apenas pelas necessidades físicas do primitismo, né? Para alcançar a plenitude, a potencialidade que esse espírito vai ter. Então, nesse desenvolvimento que vai ser realizado ao longo de sucessivas encarnações, o sofrimento é um meio natural de ocorrência evolutiva, porque o sofrimento vão ser situações que vão nos forçar a sair da nossa psique atual, vão nos forçar a viver experiências que gerem um processo de maturação nela, que constituam novos valores dentro desse meu quadro evolutivo. E isso também vai envolver, como nós já falamos, erros e acertos. Em que, se nós nos equivocarmos ou propositadamente errarmos, nós vamos ter que repetir a experiência até corrigi-la. Isso é profissão, é provação. E se nós insistirmos nesse desacerto, nós vamos ter que vivenciar mecanismos de dor, que são as expiações. O que é importante entender é que, se o sofrimento é processo natural dentro da conscientização, se nós utilizarmos aquele equipamento existencial que é o amor, nós vamos encontrar uma boa receita para o sofrimento. Porque o amor, como nós já vimos, reharmoniza a energia espiritual, o equilíbrio entre mente e corpo, nos desconectando das doenças, mas o amor também, como nós já vimos, evita os conflitos e as consciências de culpa. E, portanto, nos evita vivenciar provações e expiações, porque vai permitir que nós não repitamos erros ou insistamos neles, já que o amor vai nos conduzir a fazer escolhas melhores. E aí ela examina o sofrimento, apontando, como está na figura, essa relação entre espírito, perispírito e corpo, que aqui na imagem eu trago um novo elemento, que é o corpo mental, que é essa projeção do pensamento pelo espírito. O espírito, quando ele projeta o pensamento para formar o seu corpo espiritual, o seu corpo físico, conforme aponta André Luiz, ele forma o que se chama o corpo mental, que é o que vai organizar efetivamente o perispírito e o corpo físico. Por que eu trago essa figura? Porque esse corpo mental, obviamente, é a consciência. É o processo de conscientização que o espírito tem. Então, a sensibilidade da dor depende da consciência do ser. Quanto mais o espírito progredir, mais ele adquire consciência da vida, mais ele adquire, portanto, aquela responsabilidade afetiva que nós vimos, e mais compreensível ele se torna do sofrimento, mais perceptivo a ele se torna, embora mais resistente, só nós pensarmos em Jesus.
que embora sofresse quando visse o sofrimento do outro, né? Embora ele fosse muito perceptivo, melhor dizendo, ao sofrimento do outro, ele era muito mais resistente ao sofrimento, aceitando o Calvário. A consciência, então, lúcida vai nos dar instrumentos que vão auxiliar a superar a amargura, o desespero, a infelicidade, já que vai nos permitir olhar os objetivos existenciais da vida. Bem, quanto mais eu me conscientizo, mais eu consigo, então, fazer com que meu corpo mental modele o meu corpo espiritual e o meu corpo físico dentro da minha realidade espiritual. Se cada um de nós somos herdeiros de si mesmo e nós carregamos no corpo físico a herança das nossas escolhas, através das leis genéticas, através dessa formação biológica dos nossos compromissos espirituais, quanto mais eu tenho uma consciência de como eu devo viver, quanto mais eu conscientizo da minha realidade e adquiro responsabilidade, menos o meu corpo espiritual, o meu corpo físico vão manifestar essas minhas condicionantes, essas minhas necessidades de reabilitação da consciência. Por isso que Jesus, ao curar, pedia que aqueles que foram curados não voltassem a pecar. Olha que interessante, alguns deles eram cegos de nascença. Então eles não haviam pecado naquela existência. Mas havia o pecado. Havia a energia desequilibrada. Havia, como já indicado aqui, os valores que geram os pensamentos, que geram os sentimentos, que geram as condutas, que geram a nossa distonia. Então o esforço para nos transformar de forma melhor interiormente, para ter emoções melhores, para ter pensamentos melhores e energias vibrando em equilíbrio, é um trabalho que vai modelar o nosso novo ser, porque modela o meu corpo mental, o meu corpo perispiritual, o meu perispírito, permitindo que eu enfrente os meus karmas, as situações que eu preciso enfrentar de forma mais consciente. No último capítulo do estudo de hoje, o inconsciente é a vida, Joana então vai trabalhar conosco esses conceitos que nós temos discutidos. E aqui, como mostra na imagem, se nós tivéssemos que definir a nossa estrutura mental como um iceberg, o consciente é a parte que nós vemos acima do mar. É aquilo que está claro na nossa personalidade, aquilo que é a manifestação do nosso ego. Já o inconsciente é a parte do iceberg que nós não conhecemos, a parte mais profunda, que é a parte que de fato manifesta o conteúdo completo da nossa individualidade. Então, do ponto de vista psicológico, diz Joana, o inconsciente é o conjunto de processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. A pessoa, depois de um divórcio difícil, passou a ter aversão a, por exemplo, se relacionar com as outras pessoas. Então, passou a se evadir dos núcleos sociais, passou a evitar amizades, passou a evitar encontros e afins. Talvez conscientemente ela não tenha essa compreensão de que ela está se evadindo disso. Mas no seu inconsciente está lá esse conjunto de processos, esse conjunto de questões que acabam orientando a conduta. De forma consciente, ela não sabe que não quer se relacionar com mais ninguém pelo trauma. Mas de forma inconsciente, se alguém convidá-la para sair, ela vai evitar ou vai gerar desculpas para isso. Para Freud, o inconsciente é aquilo que tem os desejos e aspirações primitivas ou reprimidas em razão de uma censura psíquica. Então estaria no nosso inconsciente os nossos desejos mais profundos, os nossos medos mais primitivos, que por alguma censura psíquica não puderam ser manifestados, seja uma censura social, moral, mas que estão ali no nosso inconsciente e que também orientam as nossas ações.
esse conceito foi um pouco superado pelo Jung, porque o Jung ele traz uma nova compreensão do que seria inconsciente, e destaco aqui o inconsciente coletivo, porque ele diz que no nosso inconsciente não tem só esses desejos e aspirações primitivas, também teria um conjunto de experiências do grupo social que teriam sido transmitidas hereditariamente. Ou seja, não necessariamente o meu medo de cair é porque eu caí na primeira infância e aquilo ficou reprimido por uma censura psíquica. E aí hoje eu tenho medo de andar de avião por causa disso. Seria o conceito de Freud. Para Jung, talvez esse medo de andar de avião seja fruto das próprias experiências dos grupos sociais, que foram transmitidos de forma hereditária. Então, muitos aviões caíram, as pessoas viram isso, temiam isso e carregaram isso nos seus genes para os descendentes. E aí os seus filhos geneticamente já nascem com medo de avião por causa disso. Joana chama a atenção que a genética contemporânea já demonstrou que não se consegue transferir por genes memória. Os nossos genes não carregam memórias. Nossos genes carregam marcadores, mas não memórias. De forma que o que Jung chama de inconsciente coletivo, na realidade, são os nossos registros das outras encarnações. O seu medo de cair, se você não caiu na primeira infância, pode ser porque em outra encarnação você teve um episódio traumático como esse, assim como várias situações da nossa vida. Como o jovem que é muito tímido, já nasce tímido, e que talvez traga isso como algum recalque, algum problema psicológico de outra encarnação. O que Jonas chama a atenção é que o inconsciente é o espírito. E ele se encarrega do controle da inteligência fisiológica e das memórias, da área dos instintos e das emoções, das faculdades e até mesmo as funções paranormais como a mediunidade. É no inconsciente que estão as nossas emoções. É no nosso inconsciente que estão as nossas memórias. Então, cuidado, o nosso modelo organizador biológico do espírito não é o centro de memória. O centro de memória é a psique, é o próprio espírito. E quando ele encarna, como nós esquecemos as outras vidas, esse conjunto de memórias não é abrigado no consciente, na personalidade, é registrado no inconsciente. Mas que, como diz a Joana, influenciam a nossa conduta. Daí os nossos atavismos. Aquele que foi ébrio numa encarnação pode ter nesta encarnação uma maior facilidade para beber. Não está no seu consciente, mas está no seu inconsciente, aquelas emoções desequilibradas. E elas vão influenciar a consciência. Isso vem de outra encarnação, não vem nem da primeira infância, como diz o Freud, e nem de uma transmissão genética dos nossos pais, como diz Jung. Junto ao consciente tem o subconsciente ou pré-consciente. Se o inconsciente é a parte mais funda do iceberg na água, o subconsciente seria, como na imagem, a parte mais próxima do consciente, a parte mais próxima da água, aquela que você não vê plenamente, mas que se você se aproximar você consegue enxergar. O subconsciente de Joana é a parte do consciente que aflora, com seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. É aquele que se manifesta nos sonhos, aquele que se manifesta nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais e de escrita, nos atos falhos. É aquilo que surge, por exemplo, no momento que você menos espera e a pessoa explodiu, uma pessoa calma. A pessoa calma é o consciente, é a personalidade, é o que ela está apresentando nessa encarnação. Mas quando ela explode, ela traz o pré-consciente que nos mostra o inconsciente. Existe uma violência reprimida. O subconsciente ele é um arquivo próximo das experiências, quase que automático, destituído de raciocínio. Os nossos pensamentos e atos, logo depois de arquivados no subconsciente, acabam programando as atitudes das pessoas. Então eles estão ali de forma automática, por isso que eles aparecem de forma muito clara. E é por isso que Joana diz que o processo de encontrar o consciente é um processo de investigar o subconsciente. Porque quando ele aflora,
quando aquele pedaço do iceberg que está lá embaixo ele sobe, ele nos mostra os valores que nós temos, os valores que nós precisamos reprogramar a nossa existência. E aí, para encerrar, a Joana traz um outro conceito. Junto ao inconsciente e subconsciente, ela traz o inconsciente sagrado. Conforme o espírito vai se conscientizando da realidade, ele vai cada vez mais galgando níveis de percepção psicológica e cada vez se compreendendo mais. Então ele vai cada vez mais galgando o subconsciente, galgando o inconsciente, compreendendo mais os seus conteúdos psíquicos, entendendo os objetivos íntimos que ele precisa e penetrando cada vez mais de forma profunda dentro do que nós vimos aquele processo de meditação que nós precisamos ter o tempo todo. Quando ele chegar nesse inconsciente profundo, é aquilo que alguns psicólogos transpessoais chamam de inconsciente sagrado. Porque se ele conseguir alcançar o inconsciente profundo, é onde o ego se encontra com o self. É onde a gente nos contactamos com a psique transcendental superior. É onde nós nos conectamos com o eu eterno. É onde nós nos conectamos com Deus. Esse processo de ampliação da consciência no ser profundo vai permitir ter uma compreensão completa das causas e dos efeitos da vida. Nós trabalhamos isso no livro anterior. Muitas das respostas que eu preciso e que o meu ego, que a minha personalidade não vai conseguir encontrar nos meus pensamentos atuais, a oração, a meditação, vão me ajudar a me conectar com a espiritualidade superior, com o self, encontrando a resposta. Esse processo de identificação do inconsciente sagrado, que é um processo muito pleno, que nós não vamos conseguir realizar de forma completa nessa vida, permite não só que esse espírito ele conquiste a lucidez, entendendo as causas e os efeitos de tudo que acontece, mas também permitindo que ele abandone todos os seus apegos, que são remanescentes do nosso ego, da nossa personalidade, né? Querer ter as coisas, os nossos desejos, que são os reflexos perturbadores do nosso ego, não só do nosso apego, mas os sentimentos perturbadores dele, e as reações, que é a tentativa de dominação do nosso ego, de dar uma resposta para o outro. Porque se eu encontro o self, que é quem eu devo ser, eu abandono plenamente quem eu sou, que é o ego. Naquela epístola linda de Paulo, de que hoje quem vive mais não sou eu, é o Senhor em mim. E com essas reflexões profundas da Joana, nós encerramos o estudo de hoje com uma prece, agradecendo ao nosso Pai, Senhor de todas as nossas coisas, de todas as vidas, tudo que nós temos, agradecendo a espiritualidade maior, esses espíritos benfeitores que nos amparam, nos auxiliam, ao nosso irmão Jesus, Espírito perfeito, governador espiritual, nosso guia moral, nosso roteiro seguro, nosso consolador para os momentos difíceis. Agradecer a equipe espiritual desse trabalho, os benfeitores da casa, desse estudo. Agradecer ao nosso mentor, os nossos espíritos familiares por estarem conosco. Agradecer ao espírito de Joana de Anjos pelas lições e ao médico Divaldo Pereira Franco por tê-la trazido. Agradecer por todas as lições, todos os aprendizados, por todas as oportunidades, pelo modo como a doutrina espírita nos transforma, pelo conhecimento, mas não só pelo conhecimento trazido da ciência, da religião, da psicologia espírita, mas pela necessidade da transformação íntima, pela filosofia espírita dessa moral cristã que nos mostra a necessidade de nos tornarmos melhores. Não somos perfeitos, mas tentamos. E cada dia mais, conhecendo mais, estudando mais, buscando nos melhorar, alcançaremos o destino que nos espera. Com esse agradecimento à espiritualidade,
Encerramos o nosso trabalho de hoje, dando sempre graças ao nosso Pai.